5h42, nós vamos a Brasília. O Márcio Rocha está ao vivo conosco. Tem informações sobre o julgamento no TSE sobre a chapa Bolsonaro-Mourão, né, Márcio? Boa tarde para você. Oi, Cris. Boa tarde para você. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Esse julgamento que deve ser realizado, a partir das 7 horas da noite aqui na sede do Tribunal Superior Eleitoral, que deve analisar exatamente essa chapa formada pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo general Hamilton Mourão, essa chapa que venceu as eleições presidenciais de 2018. As ações foram ajuizadas pela coligação formada pelo Partido dos Trabalhadores, também pelo PCdoB e pelo PROS. São duas ações. Uma delas questiona sobre o suposto abuso de poder econômico durante o pleito eleitoral. E, além disso, uma outra ação, os partidos alegam que há indícios de que a chapa teria comprado pacotes de disparos em massa de mensagens no WhatsApp, o mais popular aplicativo de mensagens, exatamente para prejudicar candidatos da oposição. O Corregedor-Geral de Justiça Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, já tinha liberado no dia 15 de outubro o relatório para que a Procuradoria-Geral Eleitoral se manifeste no processo. E, segundo esse relatório, o ministro disse que as provas foram amplamente produzidas e foram compartilhadas com o TSE, através dos inquéritos que estão em tramitação no Supremo Tribunal Federal. Mas o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet, representante do Ministério Público, considera que a investigação não apontou um eventual desequilíbrio na eleição para que a cassação seja justificada. A defesa do presidente Jair Bolsonaro já se manifestou dizendo que as alegações apresentadas pelos partidos não foram comprovadas. Lembrando que o TSE é formado por 7 ministros titulares e para se ter maioria em um julgamento, são necessários 4 votos. Lembrando também, o presidente da Corte atualmente é o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e o vice-presidente é o também ministro do Supremo, Edson Fachin. Cris. Valeu, Márcio Rocha, ao vivo de Brasília. Valeu, Márcio. Abração, tchau, tchau. A situação do presidente não é fácil não, viu, nesse julgamento aí. Há indícios de que não passou de fake news, inclusive isso ficou, enfim, ou pelo menos se não ficou provada a fake news, não ficou provada de fato a existência ou a ocorrência desse tipo de coisa, exatamente o que alega o Procurador-Geral Eleitoral para desqualificar a denúncia. Mas isso pouco importa, porque afinal de contas 3 dos 7 ministros já estão fechados com toda certeza contra Bolsonaro, que são 3 ministros que têm sangue nos olhos contra o presidente da República. O próprio presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, o vice-presidente, citado pelo repórter também, o ministro Alexandre de Moraes, e o relator, o ministro Alexandre, o ministro Salomão, que aliás hoje é o último julgamento dele. Ele se aposenta. Ele tem sangue nos olhos contra o governo, já demonstrou isso, enfim, portanto, sem grandes dificuldades pode-se formar uma maioria, se é que isso já não está articulado. Mas, de qualquer maneira, vamos aguardar, porque frequentemente nem sempre são, assim, infelizmente, nem sempre são as provas dos autos ou a falta delas que determina uma decisão judicial. A gente espera o contrário, espera da justiça serenidade, temperança, e que de fato se restringam suas excelências ao que estiver nos autos. Vamos aguardar para ver, mas eu acho que é um risco evidente, o que é lamentável para o governo. O que é lamentável é que um processo com essa relevância levou 3 anos, mais, para ir a julgamento. 3 anos. E a impressão que dá é que só vai a julgamento hoje porque é digamos assim, o canto dos cisnes do ministro Salomão, é o seu último dia como ministro, Então, meio que, aquela coisa de vou entrar para a história como no dia em que eu pedi a cassação e consegui, eventualmente, a cassação do presidente da República, Afinal de contas, nós estamos falando de uma eleição para a escolha de um mandatário para exercer um mandato de 4 anos. E o caso é julgado 3 anos depois. É por essa razão que prosperou na Câmara um dos detalhes daquele projeto de reforma política eleitoral, um projeto de mais de 800 artigos, quase 900, em que a Câmara, por exemplo, determina nesse projeto que, se for aprovado, doravante, o que vai prevalecer é a vontade do eleitor
e não a vontade de meia dúzia de iluminados que decidem que o eleitor errou ao votar. E aí anula o voto de todo mundo, né? Segundo esse projeto aprovado na Câmara, e é mais um que está lá na gaveta recheada do presidente Roda Presa do Senado, se esse projeto for aprovado, coisas dessa natureza não acontecerão mais. O cidadão, para ser candidato, terá que ter o pedido de registro da sua candidatura examinado com o rigor que a lei já prevê, sempre esteve previsto na lei esse rigor, mas eles, meio que negligenciam isso. Aí, meses depois, anos depois, decidem anular o registro de uma candidatura vitoriosa e cujo mandato já está na metade ou já está quase no final, como é o caso agora. O julgamento começa hoje, a previsão terminar na quinta-feira. Também é importante, Cris, que depois de 3 anos o presidente Jair Bolsonaro não aprendeu nada, né, com a questão, pelo menos no disparo de informações da rede bolsonarista com relação a fake news, por exemplo, né, o que a gente vê essa semana. O que seria importante o presidente aproveitar esse tipo de situação para mudar de postura. Durante a pandemia, várias fake news partiram da boca do presidente Jair Bolsonaro ao longo das lives, como imunidade de rebanho, que pode até funcionar para outras doenças, e alguns cientistas cogitaram isso nos primeiros minutos da pandemia, depois rapidamente descartaram, e ainda assim o presidente continuou insistindo nessa questão, como o uso do kit Covid, que comprovadamente ineficaz, só faz mal, né, para as pessoas, falar contra a máscara. Então, o presidente, sabendo usar bem as redes sociais, acho que não vai ter problema na campanha. Aliás, ele é um case de sucesso do uso das redes sociais para fazer campanha. Tomara que seja uma campanha limpa, honesta, né, e que o disparo em massa não seja um problema, porque as redes sociais cresceram tanto no Brasil, a gente é um dos maiores mercados do mundo, né? E já tem uma regra que foi aprovada depois da eleição do presidente Jair Bolsonaro, né, que dentro da Lei Geral de Proteção de Dados tem punição para os candidatos que fizerem o disparo, e as redes sociais têm que ficar de olho, porque não é autorizado o disparo sem que quem recebe essas mensagens autorize. Então, vamos ver na prática como é que isso vai ser. E uma multa tão irrisória para as irregularidades de 5 a 30 mil reais, dependendo da quantidade de disparos irregulares, né? Se o debate for claro, aberto e limpo, as redes sociais são aliadas fortíssimas no processo eleitoral, e tem que ser assim para baratear os custos, afinal de contas somos nós que estamos pagando, né? É isso aí, 5h50. Rede Bandeirantes de Rádio.